Oi, pessoal. Nessa aula nós vamos ver tropismos e nastismos. Tropismo e nastismo referem-se a um crescimento diferencial da planta, ou seja, a planta cresce mais para um lado que para o outro. O tropismo, geralmente, as pessoas já ouviram falar, a gente vê isso inclusive no colégio. A diferença entre tropismo e nastismo é que o tropismo é esse crescimento diferencial que acontece de forma irreversível. E geralmente a gente percebe isso como um crescimento mesmo da planta. A planta cresce em direção a um estímulo. E esse estímulo, então, vai influenciar esse crescimento. Então, o tropismo é um crescimento diferencial da planta, é irreversível e é em resposta a um estímulo dependente da sua direção. A gente deu exemplo já em outras aulas de fototropismo, a planta cresce em direção à luz, então isso depende da direção de onde vem a luz. Já o nastismo, ele é percebido muitas vezes como um movimento. Na verdade, é um crescimento diferencial da planta. As células vão se expandir mais para um lado que para o outro e a planta vai se inclinar para esse lado. Então, é um crescimento diferencial. Um lado da planta cresce mais que o outro. Mas nós percebemos isso como um movimento, porque esse crescimento geralmente é rápido, ele é visível a olho nu e é reversível. Ou seja, geralmente esse crescimento se dá por expansão celular e a célula volta ao seu tamanho original. E o nastismo também independe da direção desse estímulo. Nós vamos ver exemplos depois, talvez fique mais claro com os exemplos. Vamos começar pelo tropismo, que é o mais fácil, é o que provavelmente as pessoas estão mais acostumadas a ver. Como eu disse, os tropismos dependem da direção do estímulo. Portanto, eles podem ser positivos, quer dizer que os crescimentos se dão em direção a esse estímulo, ou os tropismos podem ser negativos, ou seja, o crescimento se dá em direção contrária à direção que veio o estímulo. Existem vários tipos de tropismo. Os mais comuns são o fototropismo, o geotropismo ou gravitropismo, que é a mesma coisa, tigmotropismo, hidrotropismo, quemotropismo e termotropismo. Vamos tentar decompor um pouco esses nomes. Fototropismo, foto, luz. Então quer dizer que é um crescimento em direção ou se afastando da luz. Geotropismo, então é um tropismo influenciado pela gravidade, por isso que também se chama gravitropismo às vezes. Tigmotropismo. Tigmo é toque, é contato físico. Então, é um tropismo que é influenciado pelo toque. Hidrotropismo. Hidro é água. Então, é um tropismo em direção ou fugindo da água. Quemotropismo, que é de químio, de substância química. Então, é um tropismo em direção a ou se afastando de substâncias químicas. Existem plantas cujas raízes liberam substâncias no solo que antagonizam o crescimento de outras plantas. Então, as raízes de outras plantas tendem a se afastar dessas substâncias químicas, crescendo para o outro lado. As plantas geralmente crescem em direção à maior fertilidade do solo. Então, essas substâncias nutritivas vão atrair o crescimento da raiz. Termotropismo. Termo é temperatura. Então, às vezes a planta cresce em direção ou se afastando de uma determinada temperatura, quando está mais calor ou quando está mais frio. Nós vamos ver alguns desses tropismos em mais detalhes. O primeiro deles é o fototropismo. Essa imagem eu já mostrei em outras aulas. Então, é o crescimento da planta em direção à luz ou se afastando da luz. De qualquer forma, é o tropismo influenciado pela luz. Os caules e as folhas, quer dizer, a parte aérea da planta, geralmente apresentam fototropismo positivo. Quer dizer que a caule e folhas vão crescer em direção à luz. Já as raízes possuem fototropismo negativo, ou seja, as raízes vão crescer para o solo, que é escuro, e as raízes tendem então a se afastar da luz, a crescer em direção contrária à direção da luz. A pergunta é como que as plantas sabem, então, de que lado vem a luz, como que elas percebem isso. Essa informação, na verdade, nós já vimos. O fototropismo nós vimos quando nós estudamos auxinas. Nós vimos os experimentos do Charles Darwin com o filho dele, o Francis Darwin, com o fototropismo. Foi com os experimentos do coleoptilo de aveia que foi descoberto, ou pelo menos se encaminhou para a descoberta das auxinas. Nós vimos, então, que esse crescimento diferencial por expansão celular com a influência da auxina. O slide que mostra a explicação por degradação de auxina desse crescimento, nós já mostramos outras vezes, e nós começamos então por esse tipo de explicação. No entanto, essa explicação já está ultrapassada. Eu mostro isso porque talvez vocês possam ver isso em alguns livros mais antigos. A explicação então antiga é que a auxina seria degradada do lado mais iluminado,
do coleoptilo e ela se acumularia no lado mais sombreado ou mais escuro, e ali ele induziria o alongamento celular. No entanto, é muito difícil explicar a diferença que existe da quantidade de luz entre o lado iluminado e o lado sombreado, porque o coleoptilo é uma estrutura muito pequena e essa diferença não seria suficiente para degradar a auxina de um lado e não de outro. Hoje em dia, a explicação que a gente dá é por transporte polar de auxina. Nós já vimos na aula de auxina que existem moléculas que são os produtos do gene SPIN, as proteínas PIN. Elas são localizadas de forma polarizada dentro da célula, de um lado da célula e não de outro, principalmente a PIN1, e são as proteínas PIN, então, que tiram a auxina do lado mais iluminado e passam a auxina para o lado mais sombreado. Detalhes desse mecanismo ainda não são muito bem conhecidos, mas, de qualquer forma, a explicação aceita hoje em dia para esse crescimento diferencial do coleoptilo é por transporte de auxina do lado mais iluminado para o lado mais sombreado e não por degradação. Vamos ver um pouquinho sobre geotropismo, que também é conhecido como gravitropismo. Como a gente disse, os caules possuem um geotropismo negativo, ou seja, eles crescem em direção oposta da gravidade, e as raízes possuem geotropismo positivo, ou seja, elas crescem em direção ao centro da Terra, em direção ao vetor de gravidade. Como explicar que os caules apresentam um geotropismo negativo enquanto as raízes apresentam um geotropismo positivo? Ou seja, o que faz os caules crescerem para um lado enquanto que as raízes crescem para o outro? Vejam esse experimento. Isso é uma plântula de milho. Então, é uma semente de milho que foi recém-germinada. Essa parte verde é o coleoptilo. Essa parte aí mais clara é a radícula, a raizinha. Vejam, na planta com crescimento normal, o transporte de auxina ele se dá do ápice caulinar, lá do coleoptilo, em direção à raiz pela PIN1, e depois existe uma redistribuição na ponta da raiz pela PIN3 e 4, e depois a auxina é levada de volta lá para cima pela PIN2. Nós vimos isso na segunda aula de auxina. Muito bem, o problema é que a hora que essa plântula é virada de lado, existe uma influência da gravidade. A molécula de auxina, apesar de pequena, ela tem um certo peso, e esse peso, ou seja, a massa da auxina influenciada pela força da gravidade, vai fazer com que o transporte, então agora do lado de baixo dessa plântula virada de lado, seja menos eficiente, porque essa auxina vai ficar mais pesada, vamos dizer assim, do que do lado de cima dessa plântula virada de lado. Ou seja, ao longo dessa plântula virada de lado, pelo lado de baixo, o lado que está virado para baixo, vai haver um acúmulo de auxina. Ou seja, nessa plântula virada de lado, o lado que está virado para baixo vai conter mais auxina do que o lado de cima. Esse aumento na concentração da auxina do lado de baixo dessa plântula virada de lado vai fazer com que haja uma expansão das células do caule deste lado de baixo. Se as células do caule desse lado de baixo se expandem mais do que as células do lado de cima, o caule vira para cima. Já na raiz, o efeito é o contrário. Esse acúmulo de auxina do lado de baixo dessa plântula virada de lado na raiz vai inibir a expansão celular. Então, uma hora depois, as células do lado de baixo dessa plântula virada de lado na raiz, elas vão ter sua expansão inibida. As células da raiz do lado de cima dessa plântula virada de lado vão se expandir, então a raiz torta para baixo. Então vejam, o geotropismo é claramente influenciado pelas auxinas. Vejam, isso é um desenho de uma plântula de feijão recém-germinada. O vaso está ali na planta do lado esquerdo, é um vaso normal, com a planta crescendo normalmente. E aí depois o vaso foi tombado, virado de lado. Então vejam, o aumento da concentração da auxina no lado de baixo da raiz faz com que as células se alonguem menos. Existe uma inibição do alongamento celular das células da raiz pela auxina. Esta mesma concentração de auxina do lado do caule faz com que as células se alonguem. Então, aí as células de baixo se alongam e o caule vira para cima. Então, vejam, uma mesma concentração de auxina tem efeitos contrários no caule e na raiz. Nós vimos isso quando nós falamos sobre os hormônios em geral e nós dissemos que uma mesma concentração de hormônio pode ter efeito diferente em diferentes órgãos. Então, vejam ali a concentração de 10 a menos 3. Imagine uma concentração de auxina que é geralmente, essa concentração de 10 menos 3 é a concentração fisiológica de auxina. Essa concentração, ela inibe o crescimento da raiz.
Para induzir a expansão de células da raiz, é necessária uma concentração muito mais baixa de auxina, ali ao redor de 10 a menos 7. Essa concentração de 10 a menos 3, ela reprime a expansão da raiz e ela induz a expansão das células do caule. Então, uma mesma concentração de auxina tem efeitos contrários no caule e na raiz, inibindo a expansão das células da raiz, por isso as células da parte de cima vão se expandir e a raiz vira para baixo, induzir a expansão das células do caule, por isso as células de baixo do caule se expandem, as células de cima não se expandem e o caule vira para cima. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, acompanharam o raciocínio, ouve de novo esse pedacinho da aula e que eu acho que aí fica bem claro. Muito bem, nós vimos este efeito da auxina sobre o geotropismo, mas como a planta sente a gravidade, como a planta sabe o lado onde está a gravidade e aonde essa percepção da gravidade é feita. Essas dúvidas não são ainda muito bem esclarecidas, por incrível que pareça, mas a gente sabe que a planta então vai sentir, entre aspas, a gravidade pela concentração de auxina e em que região da planta isso acontece? Geralmente é na endoderme, de raiz e de caule, e nas células da coifa da raiz. A coifa é a região da raiz que protege o meristema apical radicular, vocês devem se lembrar disso em aulas de anatomia. E estas células da coifa, na maior parte das plantas, existe o que a gente chama de estatólitos. São grãos de amido, a gente chama também isso de amiloplastos. Então, são estruturas subcelulares que acumulam amido e elas têm uma posição diferencial ou polarizada dentro das células da coifa. Se nós olharmos essas imagens em microscopia eletrônica de transmissão, são cortes longitudinais de uma raiz e nós vemos aí na célula da coifa os estatólitos, que são essas estruturas globulares aí. Conforme a raiz muda de posição, a posição dos estatólitos também muda de acordo com a gravidade, como se fosse bolinhas dentro de um vidro. Então imagine um monte de bolinhas de gude dentro de um vidro vazio, né, de azeitona, você vira o vidro, as bolinhas de gude viram dentro do vidro, acompanhando a gravidade. Então é mais ou menos isso que acontece. Vejam essas imagens aí, é uma raiz de milho, num corte longitudinal, e vocês estão vendo quando a raiz do milho está numa posição vertical, os estatólitos estão na base das células da coifa, enquanto que a hora que a gente vira a raiz de lado, os estatólitos, então, em questão de segundos, eles se reposicionam do lado ali das células. Esses cortes histológicos mostram, então, esses estatólitos são essas esferazinhas aí roxas que vocês estão vendo. Isso é uma coloração com Lugol, que nada mais é do que uma solução de iodo para corar amido. A gente não sabe muito mais de geotropismo além disso, né? Então, os mecanismos moleculares ainda são um pouco obscuros. Com relação ao hidrotropismo, então o próprio nome diz hidro, água, tropismo, então a planta cresce em direção a ou fugindo da água. Geralmente é em direção à água, né? As raízes possuem hidrotropismo positivo, ou seja, de alguma forma elas conseguem detectar concentrações maiores ou menores de água e as raízes tendem a crescer em direção à maior umidade. Novamente, qual é a base molecular disso? Ninguém sabe. Aparentemente existem algumas moléculas que se chamam aquaporinas que talvez estejam envolvidas, mas ainda a parte molecular é totalmente obscura. A gente só sabe que isso existe, a gente consegue fazer experimentos como esse aí desse aquário com um vaso de água e a planta plantada. Claramente as raízes crescem em direção a esse vaso vermelhinho ali que tem a água. Esse vaso deve ser poroso, ele deixa passar água, a planta percebe a água e cresce. As raízes têm o hidrotropismo positivo, cresce em direção à água. Como isso se faz do ponto de vista molecular, a gente não sabe. Um pouco sobre tigmotropismo. Então, como eu disse, tigmo quer dizer contato, toque. Então, são reações do crescimento da planta ao contato. Esse contato pode ser de todo o caule, geralmente é o caule que tem um tigmotropismo, ou de estruturas especializadas que são produzidas pelo caule, como, por exemplo, as gavinhas. Então, as gavinhas possuem sensores a toque, a contato, elas conseguem perceber um obstáculo, ou o que a gente chama de um hospedeiro, e elas vão se enrolar nesse hospedeiro. E geralmente a adaptação é para que a planta possa escalar esse hospedeiro para atingir o dossel da floresta para obter mais luz. Então o tigmotropismo é muito comum em lianas ou trepadeiras, que são plantas então que vão se enrolar em hospedeiros, ou o caule inteiro ou as gavinhas,
para que a planta consiga atingir o dossel da mata e alcançar uma maior radiância solar. Nesse vídeo vocês estão vendo aí, é um vídeo acelerado, aí não tem gavinha, é o caule mesmo da planta que se enrola ao redor do seu hospedeiro e cresce para atingir, então, como eu disse, o dossel da mata, uma região no topo das árvores, para conseguir ter um pouco mais de luz. Existe um fenômeno que ninguém decidiu ainda se isso é um tropismo ou se é um nastismo, porque ninguém sabe exatamente qual é o estímulo desse crescimento diferencial. Nós chamamos isso de nutação. Nutação é esse movimento que vocês estão vendo aí. Isso são plântulas recém-germinadas de girassol e esse movimento que vocês estão vendo ocorre ao longo do dia. Esse vídeo está acelerado, então esse movimento ele não é visível a olho nu. É um movimento um tanto estranho, parece aqueles bonecos de posto, né, que ficam balançando de um lado para o outro. Ninguém entende muito bem qual é a razão que isso acontece. Isso acontece em todas as plântulas apresentam esse mecanismo de nutação. É claro que árvores, isso é muito menos perceptível, são suas pontas que estão ainda jovens e crescendo e são flexíveis que se observa esse tipo de movimento, mas em plântulas recém-germinadas isso é muito fácil de se observar. Ninguém sabe quem é o estímulo. Alguns laboratórios, alguns grupos dizem que isso é devido à força da gravidade, outros dizem que isso é por causa de um crescimento diferencial. O meristema acaba crescendo um pouco de forma irregular por causa daquela distribuição dinâmica da auxina dentro do meristema, que vai dar a filotaxia, faz com que haja então um crescimento diferencial da ponta do meristema apical colinar nesse movimento circular. O que é mais difícil de explicar é por que a movimentação de nutação é num sentido no hemisfério norte e em outro sentido no hemisfério sul. Então é sentido anti-horário ou sentido horário, dependendo do hemisfério em que a planta se encontra. Então é um movimento ainda meio misterioso, mas isso é observável. O próprio Darwin já observava esse tipo de movimento. Vamos ver então agora um pouco sobre nastismos. Então lembrem-se que nastismos eles são considerados aqueles crescimentos diferenciais da planta que são reversíveis e geralmente são respostas a um estímulo externo, mas não depende da direção desse estímulo. Geralmente os nastismos são crescimentos rápidos por turgor ou por expansão celular. Então geralmente eles são visíveis a olho nu porque eles são realmente rápidos. Existe tigmonastismo ou sesmionastismo, que quer dizer tigmo, toque. Então é o nastismo induzido pelo toque. A planta que tem um nastismo mais comumente observável é a mimosa. Se nós pudéssemos fazer aula prática, nós temos dessas plantas na Unicamp para vocês manipularem, e acho que todo mundo já viu pelo menos um filme sobre isso, em que acontece o fechamento desses folíolos pelo toque. Isso é uma planta leguminosa, ela tem uma folha composta de folíolos e cada folíolo tem os foliólulos, né, que é a parte verde, e quando tocada, os folíolos e foliólulos se fecham. Este fechamento dos folíolos é uma adaptação, geralmente a predação, e é dado por causa da existência de pulvinos. Pulvinos são essas estruturas aí mais avermelhadas do pecíolo das folhas. Existem pulvinos na conexão entre o foliólulo e o folíolo, entre o folíolo e a folha e entre a folha e o caule. Dependendo da força do estímulo, o movimento pode se dar em qualquer um desses pulvinos. Então, como se explica esse movimento nástico, né, esse nastismo que a gente observa das folhas? O pulvino ele é composto de células que têm uma expansão diferencial. À medida que existe o toque, o turgor das células do lado adaxial é diferente em relação ao turgor das células do lado abaxial. Geralmente as células do lado abaxial mantêm o seu turgor, ou seja, os vacúolos ficam cheios de água, enquanto que as células do lado adaxial, ou seja, o lado de cima da folha, perdem água, os vacúolos perdem água, diminui o turgor da célula e, portanto, as células ficam menores. Ora, se tem células maiores de um lado e células menores de outro, existe então uma expansão diferencial. A ilusão que se tem é que a folha mexeu. Obviamente, a adaptação é para predação, então vejam aí como essa planta responde a um gafanhoto andando em cima da folha. A hora que o gafanhoto vai tentar comer a folha, a planta acaba reagindo de alguma forma.
Essa mesma explicação desse movimento nástico é o que dá o movimento da que a gente chama de plantas insetívoras ou plantas carnívoras, como essa daí, por exemplo, que é a Venus Trap, que é o nome em inglês, nós chamamos de simplesmente planta carnívora, né? Isso são plantas do gênero Dionea. E vocês veem então que a hora que o inseto entra nessa parte, isso é uma folha modificada, ele toca em alguns pelos sensoriais. O que acontece é que, da mesma forma como um pulvino, essas folhas não têm pulvino, mas o mecanismo é muito semelhante. A parte do lado abaxial, ou seja, o lado de baixo da folha, as células mantêm o seu turgor, enquanto que as células do lado adaxial, ou seja, o lado de cima da folha, o vacúolo perde água e aí a folha acaba se contraindo e mudando de posição. A mesma coisa acontece com as plantas do gênero Drosera. Também são plantas insetívoras, a gente chama popularmente de plantas carnívoras. O que existe então é um lado desta folha modificada, essa parte avermelhada com essas gotículas são tricomas são pelos aéreos, e essas gotículas são exudados por esses pelos. Essas gotículas contêm quitinases, que vão digerir a quitina do inseto, e outras enzimas que vão digerir esse inseto, e os nutrientes são então absorvidos pela planta. Da mesma forma, existe um lado da folha cujas células se expandem mais e outro lado elas se expandem menos. Existe essa curvatura, essa modificação de expansão celular que dá essa ilusão de movimento. Esses movimentos násticos, então, são rápidos. Lembrem-se que esses movimentos são todos reversíveis. Há um momento em que as células que perderam turgor reganham esse turgor e a folha volta à posição original. Isso demora alguns minutos. No caso dessas plantas carnívoras, isso pode demorar algumas horas ou alguns dias para que a planta volte à sua posição original. Vamos ver então termonastismo. O próprio nome diz, termo quer dizer com temperatura. Isso não é muito comum em plantas tropicais, isso é mais comum em plantas de clima temperado. Isso é uma planta de rododendro. O rododendro é um parente da azaleia, que é uma planta ornamental um pouco mais comum aqui no Brasil. Enquanto está na primavera ou no verão, essas folhas elas mantêm essa posição horizontal, o pecíolo está ali mantendo as folhas nessa posição para que adquira mais eficientemente a luz do sol. No entanto, com a temperatura mais baixa, abaixo de zero, esse pecíolo ele se dobra, fazendo com que as folhas fiquem nesta outra posição. Isso é uma adaptação ao congelamento. Quando cai neve ou existe gelo formado em cima das folhas, as folhas ficam mais pesadas. Se elas mantivessem aquela posição horizontal, os pecíolos se quebrariam, as folhas se danificariam. Então a planta assume essa posição para que, uma vez que a neve caia, ela possa escorrer ou o gelo possa escorrer da folha de forma mais eficiente. Então vocês viram que o nastismo, ou que a gente acaba chamando de movimento nástico, pode ser influenciado pelo ambiente, pela temperatura, pelo toque, ou também pelo ciclo circadiano, ou seja, a planta vai ter as folhas em uma posição durante o dia e em outra posição durante a noite. Isso é muito comum em leguminosas. O que vocês estão vendo aí é um vasinho com uma planta de feijão, são as primeiras folhinhas que o feijão produziu, e dá bem para ver que de dia as folhas têm essa posição mais horizontal, enquanto que de noite a ponta ali do pecíolo da folha se dobra e a folha adquire essa outra posição durante a noite. Novamente, isso é uma adaptação à perda de água. A folha nessa posição mais horizontal tem maior incidência de raios solares e tem uma maior perda de água, e à noite, nessa outra posição, a planta fica mais recolhida, mais compacta, e a tendência é que ela perca menos água. Então, esse movimento que a gente chama de nictinastismo. Nictus é noite, né? Então, o noctus, né? É noite. Então, o nictinastismo quer dizer que as folhas se mexem durante a noite. Isso é muito comum em qualquer leguminosa. Então, pessoal, acho que isso era o que a gente tinha para apresentar sobre tropismos e nastismos. Provavelmente a parte de tropismo não é uma grande novidade para vocês. Talvez um pouco do mecanismo, influência de auxina, isso seja uma novidade, mas geralmente tropismo é um assunto que a gente vê várias vezes, inclusive no colégio. Já os nastismos talvez seja uma novidade maior. Na próxima aula a gente começa um ciclo de aulas em que nós vamos rever a vida da planta desde o momento da geração da nova vida de uma nova planta até o momento da sua morte. Tá bom? Até a aula que vem.